Eu descobri uma coisa que muita gente ainda não descobriu e eu queria passar essa mensagem para você. Então fica até o final do vídeo para você entender o que eu tenho para dizer para você. O empreendedorismo é criar a própria sorte, entendeu? Você não vai nascer com sorte, você pode até nascer com talento, você pode até nascer com sorte, muitas pessoas nascem com sorte, mas você precisa construir a sua própria sorte. Por quê? Por que você precisa construir a sua própria sorte? Porque assim, a sorte é um amontoado de coisas aleatórias que acontecem e dão um resultado. Então assim, o meu primeiro cliente foi quando eu era garçom num restaurante. Meu primeiro cliente foi quando eu era garçom num restaurante. E qual que é o ponto que eu quero abordar aqui com vocês? Todos os dias, eu vou te explicar como é que era a minha escala. A minha escala era o seguinte, eu entrava 9 horas da manhã, 9 horas da manhã de qualquer dia, de domingo, do sábado, qualquer dia. 9 horas da manhã eu entrava lá, pegava portão pesado, abria a loja, varria, passava pano. Eu fazia toda aquela iniciação do meu dia, né? E depois, de 9 horas da manhã até meia-noite, sem vale transporte. E o pagamento era só comissão. Então, assim, eu quero que você entenda um ponto. Eu não estou dizendo aqui cantando vantagem dos meus desafios, da minha vida triste que eu tive, porque todo mundo tem uma história triste. Mas esse que é o ponto. Todo mundo tem uma história triste, mas nem todo mundo faz algo diferente para sair dessa história triste, para finalizar, dar um fim nessa história triste. O que aconteceu? Eu conheci meu primeiro cliente de tráfego pago, de design, de edição de vídeo, de captação de vídeo. Ele foi o primeiro cliente que eu tive a oportunidade de fazer o jogo virar. Ou seja, você precisa construir a sua própria sorte. O cliente ia estar lá. O cliente está em todo canto. A sorte está em todo canto. Você só precisa construir a sua própria sorte. Você só precisa fazer a sua própria sorte, entendeu? Então assim, não vai cair de mão beijada, não vai cair do céu a oportunidade que vai mudar a sua vida. Você não vai ficar rico em uma semana, trabalhando 4 horas por dia. Você não vai ficar rico trabalhando 4 horas por semana. Você não vai ficar rico, você tem que trabalhar, irmão. Você tem que construir a sua própria sorte. E foi isso que eu aprendi no decorrer da minha carreira profissional, entendeu? Foi isso que eu aprendi, foi isso que eu absorvi, foi isso que deu certo, entendeu? E deu super certo porque todos os dias, eu não ia com o sentimento de ganhar dinheiro, porque não ganhava dinheiro. No restaurante, eu não ganhava dinheiro. Eu entrava de 9 horas da manhã, saía meia-noite para receber comissão. Tinha dia que eu saía com 30 reais na conta, tá ligado? Aí eu trabalhava a semana toda. A semana dava o quê? 230 reais, 400 reais, 300 reais. Muito pouco. Muito pouco para a semana, né? 200 reais na semana é muito pouco. Para essa carga horária de trabalho que eu fazia, era muito pouco. Ou seja, eu não ia com um sentimento assim, eu vou para trabalhar para ganhar dinheiro. Não. Tira isso da tua cabeça, mano. Se você tá CLT, tira isso da cabeça, mano, que tu vai para trabalhar para ganhar dinheiro. CLT não dá dinheiro, salário mínimo não dá dinheiro. Esses bicos que eu fazia não dava dinheiro, mano. Você tem que olhar isso como uma oportunidade para você sair de onde você tá, mano. Tá ligado? Você tem que usar o CLT. Se você vive de Bolsa Família, não tem problema, mano. Eu até critico muito, né, o CLT, o Bolsa Família. Mas não tem problema nenhum, mano, de você viver desse tipo de coisa, sendo que você tem um objetivo lá na frente de mudar. O importante é você não ser um escorado, tá ligado? Esse que é o importante. É isso que eu vejo como o que mais importa, né? É você ter um objetivo para você subir de degrau, mano. O que mais importa é você subir de degrau, de disciplina e aumentar os seus ganhos, né? Os resultados, os seus objetivos. Então o mais importante é você ter um objetivo para no futuro você sair de onde você tá, é você não se estagnar e ver as coisas como oportunidade. O Cristiano Ronaldo teve sorte. Porra, mano, como é que você fala isso, tá ligado? Você precisa construir a própria sorte. Então, mano, se você não tem talento, se você não tem dinheiro, se você não tem nada que te favoreça, você precisa construir a tua sorte. Sei lá, mano, vai ser garçom, tá ligado? Faz o teu network, fala de si mesmo, fala dos teus sonhos, conversa com pessoas, constrói o teu amontoado de aleatoriedades, mano. Constrói o teu amontoado de aleatoriedades para você construir a tua própria sorte, mano, para você sair de onde você tá e ir para outro lugar, mano. Estuda alguma coisa, tráfego pago, se prepara para quando a sorte vier, mano. Se prepara, mano. Constrói, faz teu network, conhece pessoas, trata bem as pessoas, dá boa noite, dá bom dia, dá boa tarde, mano. Fala com as pessoas, fala com o caixa do supermercado, fala com o Uber que você Mancho,
Fala com alguém, mano. Se desenvolve. Desenvolve a tua oratória. O mais importante, irmão, é você conhecer pessoas, tá ligado? É você construir a sua própria sorte, porque aí você vai conhecer pessoas e vai alavancar de nível, mano. Você vai subir de nível porque conhece outras pessoas. Então o bizu é esse, mano. Eu conheci meu primeiro cliente, lá eu ofereci meus serviços, tá ligado? Eu falei dos meus sonhos, das minhas pretensões políticas, entendeu? O cara viu potencial em mim e me contratou, mano. Eu acho que você faz um bom trabalho como isso, como isso, como isso, tá ligado? Eu ofereci meu trabalho, mano. Eu ofereci, mantive o contato, pega o contato da pessoa, fala com a pessoa, tá ligado? Seja amigável, irmão. Para de ser chato, o mundo tá cheio de gente chata, tá ligado? Tá cheio de gente chata, mano. Ninguém fala com ninguém, mano. Ninguém dá boa noite, ninguém dá bom dia, tá ligado? Então você precisa falar com a pessoa. O seu cliente está te esperando, mano. Constrói a tua própria sorte. Esse não é um vídeo motivacional, é mais para contar minha história, tá ligado? Como que eu fiz para ser story maker. Hoje em dia eu sou story maker, videomaker, né? Eu faço gestão de tráfego, faço design. Outra coisa aí também, né, mano? Que eu posso abordar em outro vídeo. Quando eu era, tipo assim, eu era peão, mano. Aí eu tenho que sair dessa peãozada, mano. Eu trabalhava na Hora Azul, trabalhei na Picanha, trabalhei na Casa Pio, trabalhei na Casa Bahia, estoquista pegando peso. E eu botei na minha cabeça, eu não quero ser peão pro resto da vida, não quero ser CLT pro resto da vida. Aí o que eu fiz? Eu fiz um planejamento, mano. Comecei a estudar oratória, comecei a estudar marketing, tá ligado? Porque era mais fácil, eu já fazia isso, né? Nos meus canais de política, eu já fazia os vídeos lá de política, já questionando também, né? Meus posicionamentos. E aí, mano, eu me vi nessa área e encontrei. E isso que eu te aconselho a fazer também, mano. Faz alguma coisa que você consiga trabalhar para si mesmo. Monta um negócio, pensa em estudar, em montar um negócio. Constrói a tua própria sorte, mano. A sorte é um amontoado de coisas aleatórias. Então faça isso. Viva a vida, curta o processo, não tenha pressa, mano. Tá ligado? Fica com esse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like.